terceiro ano e vou falar sobre nervo óptico. O tema nervo óptico é um tema bem extenso, né? Então, é o capítulo, é um livro, é muito extenso o tema nervo óptico. Então, eu não vou focar muito nas neuropatias ópticas isquêmicas, não isquêmicas, nem na glaucomatose, a glaucomatose tem um curso de glaucoma, e as neuropatias ópticas isquêmicas, não isquêmicas e etc., a gente vai ter oportunidade de ver no curso de neurooftalmo também. Bem, começando pela anatomia, a estrutura geral do nervo óptico são as fibras aferentes, né, que tem origem em uma célula ganglionar da retina, e a maioria realizando sinapse no corpo geniculado lateral, mas outras também vão para outros núcleos, como o núcleo pré-septal do cérebro médio, e tem as camadas circundantes. Fica mais fácil para mostrar. Aqui a gente tem a mais interna, que é formada pela pia mater, e a bainha externa, que é formada pela aracnoide. E a dura mater indo para a esclera, comunicando com a esclera, e aqui na região dos vasos sanguíneos piais. Aqui a imagem do nervo óptico normal. Aqui. As subdivisões anatômicas. Ele tem 50 milímetros de comprimento do globo ao quiasma, né? E ele é dividido em 4 segmentos. O intraocular, que é a cabeça do nervo, que é o segmento mais curto. O intraorbitário, que se estende do globo ao forame óptico no ápice orbitário, é onde tem a adição da bainha de mielina nas fibras. E no ápice é rodeado pelo anel de Zinc, do qual se originam os 4 músculos retos. O intracanalicular, onde atravessa o canal. E o intracraniano, onde junta-se ao quiasma, que os segmentos mais longos são bem vulneráveis a danos subjacentes, como aneurismas, tumores e etc. Aqui são os sinais, principais sinais de disfunção do nervo, né? A acuidade visual reduzida, mas também há muitos casos que tem disfunção do nervo e a acuidade visual é normal. O defeito pupilar aferente relativo, a descromatopsia, que afeta principalmente o vermelho e o verde. Quando a descromatopsia é unilateral, você pode testar mandando o paciente tampar um olho e comparando o vermelho que ele vê com um olho com o vermelho que ele vê do outro olho. E a sensibilidade diminuída à luz brilhante, sensibilidade ao contraste diminuída e defeito de campo visual. Que esse defeito vai variar de acordo com a doença subjacente. Por exemplo, se você achar um escotoma central no campo visual, a neuropatia óptica, você pode pensar numa desmielinização. Principal desmielinização, você tem que sempre lembrar de uma esclerose múltipla. Atóxica e nutricional, uma neuropatia óptica hereditária de Leber ou uma compressão. Se você vê uma mancha cega aumentada, você vai pensar num papiledema ou em anomalias congênitas. Um defeito que respeita o meridiano horizontal, neuropatia óptica isquêmica anterior, o glaucoma mesmo, uma drusa do disco. Defeitos temporais superiores que não respeitam o meridiano, são os discos inclinados. Esses aqui eu vou mostrar para vocês. Bem, aqui, uma classificação geral das neuropatias ópticas, para vocês terem uma ideia. Tem a de causa inflamatória, que é a neurite óptica, que você vai pensar numa desmielinizante, como eu disse, pensar sempre na esclerose múltipla. As parainfecções, as infecciosas e não infecciosas. As infecciosas, lembrar da doença da arranhadura do gato, doença de Lyme, até próprio vírus varicela zoster. E a neuroretinite. A neuropatia glaucomatosa, a isquêmica, que pode ser não arterítica anterior, isquêmica posterior, e papilopatia diabética. Tem também as hereditárias, neuropatia hereditária de Leber, dentre diversas outras. Papila edematosa, pode ser secundária ao aumento da pressão intracraniana, pode ser traumática, também tem a compressiva secundária à lesão orbitária, e infiltrativa, causada por diversas inflamações, como sarcoidose, tumores e agentes infecciosos. E agora, falando sobre atrofia óptica. A atrofia óptica é a alteração de fase tardia, resultante de degeneração axonal na via entre a retina e o corpo geniculado lateral, e manifesta como um distúrbio da função visual e alteração na aparência da cabeça do nervo. Ela pode ser primária, quando não tem edema prévio da cabeça do nervo, a principal causa, neurite óptica, compressão por tumores e aneurismas. Pode ser secundária, quando é precedida por edema de longa duração, que as causas principais, edema de papila crônico, neuropatia óptica isquêmica anterior e a papilite, ou pode ser uma consecutiva, com a doença da retina interna ou do seu fornecimento sanguíneo. Você vai verificar, é bem óbvio na fundoscopia quando é consecutiva. Você vai lá e vê uma retina totalmente, toda panfotocoagulada. Você vê, por exemplo, oclusão venosa. Aí pode levar a uma atrofia óptica de causa consecutiva. E a causa glaucomatosa. De acordo com a aparência oftalmoscópica, você
vai classificar como neurite retrobulbar. O disco óptico aparece tá normal, a cabeça não está envolvida, é mais comum em adultos e está associado com esclerose múltipla. Quando é um papilite, aí tem hiperemia e edema do disco, que pode estar associado à hemorragia peripapilar em forma de chama, mais comum em crianças. E a neuroretinite, que é uma papilite mais inflamação da camada de fibra nervosa da retina e vai ter a figura de uma estrela macular. Vou mostrar também mais para frente. É menos comum e raramente é uma manifestação de uma desmielinização. Aqui a gente pode ver as imagens de atrofia do disco. Aí aqui tem a imagem da progressão da neuroretinite. Tem a atrofia, aqui tem a estrela macular. Essa região aqui que dá para a gente ver. Agora é edema papilar. O inchaço da cabeça do nervo secundário ao aumento da pressão intracraniana. Então, o papiledema é o edema secundário ao aumento de pressão. Quando você fala edema de disco e inchaço de disco, são termos não específicos. É um edema do disco que não está relacionado estreitamente com o aumento da pressão intracraniana. Quando é papiledema, é resultante do aumento da pressão intracraniana. Tem que saber essa diferença para você colocar no seu prontuário. Colocou papiledema é porque tem aumento de pressão. Se colocar edema de disco, não quer dizer que tem aumento de pressão. E sempre suspeitar de uma massa intracraniana em todos esses pacientes. Apesar de nem todos os pacientes com hipertensão intracraniana desenvolver este edema, sempre que você achar no fundo de olho, pedir um exame de imagem. Aqui as causas de elevação do disco, o papiledema, hipertensão acelerada, neuropatia óptica anterior, que pode ser isquêmica, inflamatória, infiltrativa, e a compressiva, incluindo doença orbitária. Um pseudopapiledema, que pode ser causado por drusa de disco óptico inclinado, fibras nervosas mielinizadas, disco cheio da hipermetropia, neuropatia óptica mitocondrial, como a de Leber, e envenenamento por metanol, doença intraocular, como oclusão de veia central da retina, uveíte, esclerite posterior e hipotonia. Diversas causas. Aqui a imagem do papiledema, a gente vê o borramento do disco. Tem papiledema precoce, ele também vai evoluindo. Enquanto está precoce, às vezes pode ser difícil de você ver, mas com a evolução fica bem borrado, é bem nítido. Agora entrando nas anomalias congênitas do disco. Tem um disco inclinado, a primeira anomalia. Ela é comum, muitas vezes bilateral, descrevendo uma entrada aparentemente oblíqua do nervo no globo. Está associada à miopia e astigmatismo. Aqui a definição do disco inclinado. É a relação do diâmetro mais longo do disco para o mais curto, maior que 1,3. E a implicação importante é a dificuldade de você excluir um dano glaucomatório sobreposto de um disco inclinado. Os sinais, o disco é pequeno, oval ou em forma de D, e as complicações são raras, e pode ter neovasgo de coroa e descolamento sensorial da mácula. A maioria dessas anomalias congênitas do disco, as complicações são bem raras, e a maioria vai cursar com neovasgo de coroa e descolamento sensorial de mácula. No geral, assim. Aqui a gente pode ver a imagem do disco inclinado. Aqui o disco torcido. Achei essa definição bem complicada. O eixo longo está inclinado a mais de 15 graus do meridiano vertical, uma linha 90 graus para uma linha horizontal, ligando a fovéola do centro ao disco, associado com miopia. Esse primeiro que eu mostrei para vocês, o inclinado, eu vejo muito aqui. O torcido eu não vejo muita frequência, não. Né? Fica bem torcido. Aqui dá para ver os vasos. Eu também não lembro de ter visto. Mas o inclinado, igual você bem colocou, é só você pegar um paciente com astigmatismo alto que você observa isso, né? A fosseta do disco. A acuidade visual está normal, na ausência de complicações. O disco é frequentemente maior que o normal e contém uma fosseta cinza arredondada ou oval de tamanho variável. E essa fosseta usualmente é temporal. Ela é bilateral só em 10 a 15% dos casos. Vou mostrar primeiro aqui, ó. Vocês veem a fosseta cinza arredondada. Geralmente é mais temporal. Ela é bem cinzinha mesmo, você vê assim. São comuns os defeitos de campo visual, os defeitos que são semelhantes aos apresentados pelo glaucoma. Descolamento macular seroso em 50% dos casos com fossetas não centrais. E o manejo, o ideal é você avaliar o paciente a longo prazo. Você pode dar aquela gradiência também para avaliar complicações, para ver complicações em relação à mácula. Né? E para entrar com tratamento precoce, em caso de descolamento macular seroso, como eu disse. Aqui a imagem que eu mostrei para vocês, da fosseta de disco. Geralmente, a maioria dos casos, ela é temporal, ela é cinza.
Drusa do disco. São depósitos usualmente classificados dentro de uma substância da cabeça do nervo, presente em 2% da população. Maioria bilateral, 75% dos casos. Elas são esporádicas, alguns pouquíssimos casos hereditários com um padrão autossômico dominante. Elas são usualmente sintomas são ausentes, alguns queixam desfocagem episódica, possivelmente pela isquemia transitória relacionada com o defeito de aglomeração. E nós temos as drusas enterradas, que é mais comum em criança, mais comum, causa comum de pseudopapiledema. Tem a drusa exposto, que ela é bem esbranquiçada, tipo pérola. Tem uma variedade de tamanhos, que a gente vê mais nos adultos. E é um afinamento da camada de fibras nervosas dessa região da drusa é bem comum. Defeito de campo visual, 75% dos casos com frequência são progressivos, embora com pouco impacto na visão. Nenhum tratamento definitivo é conhecido. Um artigo que eu li estava falando que tinha gente fazendo estudo para ver se diminuía a pio nesses pacientes, estava diminuindo os efeitos de campo visual. Mas era um estudo ainda que eles estavam fazendo a longo prazo, não tem nada definido. Associações incluem retinite pigmentar e linhas angioides, presentes em 90% dos pacientes com síndrome de Alagilo, e as complicações raras, como neovasio de coróide, hemorragia de vítreo e oclusões musculares. Aqui a gente pode ver a drusa do disco escavado, que eu disse que é mais comum em crianças. Aqui a anjo do mesmo olho dessa drusa. Aqui a drusa do disco exposto, mais comum em adultos. Ela é bem mais brilhosa, tem um aspecto bem perolado. E aqui na anjo a gente vê ela bem mais clara também, que é a drusa do tipo escavado. E aqui a gente vê a drusa de disco com complicações já, que é com os neovasos de coróide. Que é um dado semiológico, obviamente você fazer o exame clínico é fundamental, mas você pode lançar a mão também da ecografia, não esquecer disso. Muitas vezes o diagnóstico mesmo você vai conseguir fazer, principalmente pela ecografia, e ali tem aquela imagem mostrando aquele eco, né? Que é a questão da presença de cálcio, aí vai dar toda uma sombra, então para o diagnóstico, às vezes a ecografia é um exame que você tem que usar, né? Solicitar. Coloboma de disco. É a fissura embrionária do olho em desenvolvimento inferior e um pouco nasal, estendendo-se do nervo óptico para a margem da pupila. O coloboma é quando tem um defeito no fechamento dessas estruturas. A fissura fica incompleta. Ela pode ser uni ou bilateral. É comum ser esporádico, mas há numerosas associações descritas, como anormalidades cromossômicas, síndrome de Charge, síndrome de Gonorrhea e anormalidade do sistema nervoso central. Uma variedade autossômica dominante, como mutações do gene SPAX6 também. A acuidade visual com frequência está reduzida, cursa com ambliopias e erros de refração. Escavação focal em forma de bacia branca e brilhante, descentrada inferiormente, pelo qual o anel neuroretiniano inferior está delgado ou ausente. Pode estar associado a um grande coloboma coro-retiniano ou até ser contínuo a este. Algumas vezes associada a fosseta. A perimetria, geralmente a gente encontra um defeito superior no campo visual. E pode cursar com microftalmo, microcórnea e coloboma de íris ou cristalino também. Quem vê a imagem do coloboma, essa mancha brancona aí. E aqui a gente vê a continuidade dele com a retina. Anomalia de Morning Glory é raro, usualmente unilateral e esporádica, tal como o coloboma. Também está associado com a mutação do gene PAX6. Associações sistêmicas são bem comuns. Às vezes pode ter displasia frontonasal, que é a associação sistêmica mais comum. Os sinais, a acuidade pode estar normal ou reduzida. Tem um disco óptico grande, com uma escavação em forma de funil, rodeada por um distúrbio coro-retiniano em forma de anel. O disco é bem grande, você vai ver, é tipo bem radial, assim, os vasos saindo dele. Aqui. A imagem, o disco bem grandão, os vasos saindo bem de forma radial dele em direto. Hipoplasia de nervo, ela é muito rara, transporta um número reduzido de fibras nervosas, está associado com idade materna jovem, primípara, a exposição materna a vários agentes têm sido associados, mas ainda nada muito certeza. É comum com associações sistêmicas. Os sintomas, os casos graves bilaterais apresentam-se com cegueira na infância com nistagmo e casos unilaterais usualmente com estrabismo. Os sinais, a acuidade varia de normal para muito comprometida e um defeito pupilar aferente relativo
também pode estar presente com ambas as pupilas com resposta muito lenta à luz. Quando a hipoplasia é leve, simplesmente um disco menor que o normal, uma distância fovéola-centro do disco de 3 vezes ou mais o diâmetro desse disco. Tem o sinal do anel duplo, que é bem característico dessa hipoplasia de nervo, e consiste num anel branco da esclera visível rodeado por uma faixa pigmentada. Está associada com astigmatismo, ambliopia, defeito de campo, hipoplasia de fóvea, aniridia e microftal. Associações sistêmicas mais comuns associadas são os defeitos da pituitária e defeitos hipotalâmicos. Todas as crianças afetadas têm que ser investigadas. Aqui a gente pode ver um defeito, a presença do disco bem hipoplásico mesmo. Fibras nervosas mielinizadas. Por vezes, a mielinização dos axônios vai estender além da lâmina cribriforme, sendo visível em 1% da população. Apesar de ser 1%, aqui a gente vê com bastante frequência. Usualmente, ela é congênita e estável, associações sistêmicas raras, os sinais, acuidade provavelmente reduzida, se a mácula estiver envolvida, um ou mais pedaços estriados, brancos com bordas emplumadas, bases retinianas na área envolvida, obscurecidas. Associado com miopia, anisometropia, estrabismo e ambliopia. Fica essa imagem clara assim na retina. Dá muita dúvida. Nisso a gente fica em dúvida. Quando é menorzinho, a gente fica assim, será que é druso de disco? Será que é persistente de fibra de mielina? E você pode pedir uma anjo que ajuda também. Síndrome de Aicardi. É uma variedade de malformação do sistema nervoso central e outras malformações em associações a múltiplas lacunas, cororetina despigmentada, bilateral, pode cursar com coloboma e também está associada a catarata. Ela é de padrão hereditário, dominante, que é ligada ao X. Ela é letal no útero no homem e as meninas que nascem com elas morrem nos primeiros anos de vida. Papila de Beckmester é relativamente comum e consiste em vestígios de vasos hialoides. Em algumas referências eu vi que estava em 95% dos recém-nascidos prematuros a gente consegue ver esse tipo de papila e ela é usualmente unilateral, na maioria dos casos. E as anomalias variadas, que tem o estafiloma peripapilar, que é uma anomalia não hereditária, unilateral, em que um disco relativamente normal vai assentar na base de uma escavação profunda e as paredes estão atróficas. A síndrome papilo-renal, coloboma renal, que ela é genética, autossômica dominante, associada com a mutação do PAX2, com displasia renal e do disco. Normais, o disco está normal no tamanho e a escavação central substituída por vascularização central da retina por vasos ciliorretinianos. Displasia de disco, o disco está acentuadamente deformado. Megalopapila, normalmente bilateral, em que os diâmetros horizontal e vertical têm 2,1 milímetros ou mais, ou a área do disco é superior a 2,5 milímetros quadrados. Aplasia do nervo, extremamente rara, em que o disco está ausente ou é rudimentar, e o vaso retiniano também está ausente ou é muito pouco numeroso e anormal. Pode estar presente outros defeitos oculares sistêmicos também. Aqui a gente vê o estafiloma peripapilar, aqui na primeira imagem, aqui na segunda também você vai encontrar. E a displasia do nervo óptico.